Eu sei, porque ele é meu melhor amigo. Crescemos lado a lado, nascidos no mesmo ano de pais que haviam se mudado recentemente para o novo bairro. O nome dele era Mal, e ele era mais velho do que eu por algumas horas. Jogamos nos mesmos times esportivos, frequentamos as mesmas escolas. Era tudo igual. Éramos tão próximos quanto irmãos. Isso mudou no verão antes do nosso último ano no ensino médio. Isso foi há 5 anos. Eu tenho 22 agora, mas o Mal ainda tem 17. Ele não envelheceu um dia desde a noite do ataque à família dele, os Grays. Eu sou filho único, mas o Mal tinha uma irmã mais velha chamada Michelle. Uma noite, ela conheceu um cara chamado Waylon em um bar e o trouxe para casa. Aqui é onde a história fica complicada, e se eu perder você aqui, vou entender. Waylon matou Michelle, depois matou o Sr. e a Sra. Gray na cama deles. Ele quase matou o Mal. O Mal me contou que afastou o ataque de Waylon usando uma peça da sua cama recém-quebrada e esfaqueando Waylon no peito com ela. Waylon cambaleou para longe, quebrando a janela e desaparecendo enquanto o Mal começava a transformar. Meus pais ouviram o barulho e chamaram a polícia, que obviamente chegou tarde demais. Os 3 Grays mortos haviam sido decapitados por algo semelhante a mordidas de animais grandes perfurando os pescoços deles. Mal tinha uma marca de mordida no dele, mas cicatrizou rapidamente. Mal se recusou a sair de casa depois dessa noite. Ele estava quase com 18 anos e tinha acabado de herdar uma quantia de dinheiro dos pais dele. Ele encontrou um médico para diagnosticá-lo como tendo algum medo irracional de luz solar. Então, amigos e família só vinham vê-lo à noite. Embora não fossem muitos os visitantes, eu ia todos os dias no crepúsculo e passava a noite. Porque a outra coisa era que eu desenvolvi insônia desde o ataque. Eu e o Mal éramos tão próximos que parecia que minha fisiologia foi afetada pelos atos violentos tanto quanto a dele. Só que não. Nas semanas que se seguiram, meus padrões de sono se transformaram em cubos mágicos. Depois, saíram completamente de controle, e eu basicamente estava acordado o tempo todo. Mesmo agora, não durmo há algo como 487 dias. Eu caio em microdormidas a cada poucas horas. Meu cérebro desliga e o mundo fica preto. Então eu acordo como se nada tivesse acontecido. Nos primeiros dias, eu vi o Mal mudar, ficando mais magro e dolorosamente desnutrido. Ele parecia terrível, mas ele nunca queria comer. E sempre que eu levava algo, ele ficava enjoado. Ele não tinha apetite, mas estava sempre sedento. Começou consumindo o sangue de animais pequenos, guaxinins e gambás. Depois, passou para animais de rua, gatos e eventualmente cachorros. Então, ele estava indo para a cidade vizinha, depois de esgotar a nossa cidade de animais para beber. Ele esvaziou bairro após bairro de animais de rua em semanas. Mas todos esses animais pareciam apenas manter o Mal vivo. E mal nisso, eles não davam a ele a nutrição de que precisava. Era como se ele estivesse tentando abastecer um carro com gasolina diluída. Agora, eu não quero usar a palavra com V que provavelmente vem à mente, mas seja qual for a infecção que o Mal recebeu no ataque, todo o sistema fisiológico dele agora funcionava com base na ingestão das propriedades químicas que compõem o sangue de animais e humanos. Ele precisava beber o máximo que podia, o mais frequentemente possível. Era apenas uma questão de tempo antes de Mal se afastar dos animais e se voltar para as pessoas. Eu não fiquei surpreso quando ele me contou na manhã seguinte ao primeiro assassinato. Mal encontrou uma mulher desacordada e debilitada. Ela era sem teto e estava caída na porta de uma viela. Ela tinha uma agulha pendurada no braço. O sangue pingava de suas marcas abertas. O cheiro atraiu Mal, e ele drenou a mulher de sangue até que ela morreu. Mal rasgou o braço dela, tentando esconder as marcas de mordida ou dar a impressão de que era algo mais. Então ele foi para casa. Mas não a pé. Ele voou. Ele nunca conseguia explicar como funcionava, além de uma sensação estranha, mental e instintiva, que o permitia levitar, depois se mover direcionalmente para cima ou para baixo, para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita. O sangue da mulher o deixou mais saudável e mais forte do que ele já se sentiu. Todos os seus sentidos e mais pareciam estar carregados, como se ele estivesse operando com combustível de alta octanagem. Ele estava mais esperto e consciente do que nunca. Era como se ele de repente atingisse seu potencial em todos os sentidos.
Ele também ficou mais cruel, desconectado da humanidade. Seu poder poderia ter sido usado de maneira muito diferente por outras pessoas. Mas foi tóxico para ele. Isso o levou a justificar o que estava fazendo. Com cada pessoa sem teto que Mal matava, eu o via desenvolver um complexo de Deus, nos vendo a mim e aos outros como algo como modelos antigos, ultrapassados. Mal justificava os assassinatos explicando que estava fazendo um serviço público. Os sem-teto e viciados eram apenas fardos para a sociedade e nossos impostos. A cidade seria mais limpa e funcionaria melhor sem eles. Mal voava com os corpos até uma pedreira, decapitava-os, drenava-os e os acorrentava em uma rocha antes de jogá-los na parte mais profunda. Era a maneira mais fácil de continuar fazendo o que ele fazia, sem levantar suspeitas, não deixando qualquer evidência. A pessoa sem teto simplesmente desaparecia. Ninguém perguntaria sobre essas pessoas, ele dizia. Elas simplesmente sumiriam, e a cidade poderia funcionar mais eficientemente sem elas. E com sua crueldade, ele também se tornou mais isolado. Fora eu, ninguém sabia sobre ele e o que ele era, o que ele estava fazendo. Mas ele nunca me via como um problema. Éramos irmãos de coração, e isso ia mais fundo do que o sangue. Até que não foi mais assim. Conheci a Kristen em uma das minhas aulas. Ela foi minha namorada por apenas um mês. Mal a odiava e deixava isso claro. Acho que isso o afastou de mim para salas de bate-papo. Nenhum de nós tinha tido namoradas antes. Então, quando encontrei companhia fora dele, ele se sentiu abandonado. Mal começou a explorar a Deep Web, procurando por outros como ele. Especificamente como ele. Online, ele usava o pseudônimo de Anderson Gray, que eram os nossos sobrenomes juntos. O meu sendo Anderson e o dele sendo Gray. Ele não queria usar o nome completo para não deixar rastros. Mal saía para se encontrar com as pessoas com quem conversava às vezes. Pessoas que afirmavam ser como ele, mas nunca eram. Eram falsos, imitadores, artistas. O que para Mal era pior, porque a cada falsa esperança ficava mais evidente que não havia ninguém, em lugar nenhum, como ele. Então ele conheceu um grupo de pessoas online que se autodenominava os Oroks. Eles se identificavam como vampiros sanguinários e se alimentavam de pequenas quantidades de sangue humano em rituais de sacrifício. Mal se aproximou deles. Online. Ele achava que eles eram legítimos. Finalmente, ele se encontrou com eles pessoalmente. Havia uma igreja abandonada nos arredores da cidade, onde os Oroks realizavam seus rituais no porão. Mas mais uma vez, tudo levou à desilusão. Os Oroks eram imitadores. Não havia sacrifício. Uma deles era enfermeira e tinha acesso ao banco de sangue em seu hospital. Ela pegava 3 ou 4 bolsas, testava para garantir que estivessem limpas e as trazia para o ritual para consumo. Tudo isso despedaçou Mal. Depois de toda a conversa online, era mais do mesmo. Pessoas fingindo ser como ele. Mal foi para casa irritado e depois veio desabafar comigo. Kristen estava lá, o que o deixou mais irritado. Então, eu a mandei para casa e fui visitá-lo. Foi a pior coisa que já vi no Mal. Ele estava além de angustiado, sem esperança, e da maneira mais destrutiva. Ficamos juntos até de manhã, e Mal foi dormir no porão totalmente escuro. Eu pensei que nossa longa conversa e nosso tempo juntos foram bem, que ele ia começar a mudar de direção, talvez usar suas habilidades para o bem, se houvesse tal caminho. Eu estava errado. Mal ficou acordado o dia todo no porão, planejando e agendando outro encontro com os Oroks. Ele percebeu durante nossa conversa que a única coisa pior do que estar sozinho era estar cercado por pessoas que o faziam se sentir sozinho. Então ele fez uma oferta ao grupo. Se os Oroks quisessem ser como ele os transformaria. Cada membro do grupo respondeu sim à oferta. Então todos planejaram se encontrar naquela noite na igreja, onde Mal os morderia e os infectaria. E depois disso, os Oroks, liderados por Mal, invadiriam a cidade e transformariam todos para serem como ele. Mal me deixou um bilhete na minha janela logo após o anoitecer. Ele escreveu sobre o plano e alertou que eu deveria sair da cidade. Embora, para onde quer que eu fosse, isso acabaria me alcançando. Mal sabia que eu não o impediria. Mas eu tinha que tentar. Eu tinha ficado de braços cruzados e assistido Mal fazer coisas horríveis com animais e pessoas. Então, fiz um plano simples.
Dirigi até a igreja abandonada com 2 galões de gasolina e um pacote de fósforos. Quando cheguei lá, havia meia dúzia de carros e caminhões no estacionamento dos fundos. Caminhei até a entrada do porão e pude perceber que Mal estava apenas começando a transformar os Oroks. Os gritos e choros vindos do porão eram horríveis. Todos queriam aquilo, mas a infecção parecia excruciante enquanto os dominava. Me infiltrei no primeiro andar enquanto a selvageria abaixo se acalmava. Abri rapidamente o primeiro galão e cobri o chão da velha igreja com gasolina, alinhando as áreas entre os bancos para que o chão caísse no porão à medida que o fogo queimasse a madeira deteriorada. Esvaziei o primeiro galão, mas ao ir abrir o segundo, ouvi sons recomeçando no porão. Sons animalescos dos seres despertando. Sedentos. Derrubei o outro galão e corri para o púlpito que tinha uma saída à direita. Acendi um dos fósforos e acendi os outros com ele. Fui jogar o pacote queimando, mas parei. Mal estava de pé no final da igreja. Ele me disse que o fogo não impediria nada e que ele estava aqui para ficar. Então, ele começou a caminhar na minha direção. Joguei os fósforos em uma poça de gasolina em sua direção e corri. Senti o calor do fogo enquanto um inferno se acendia atrás de mim. Saí pela saída lateral quando uma explosão rasgou a igreja. O galão extra de gasolina deve ter explodido no fogo. Fui arremessado pelo gramado e caí com força. Meu pescoço estava queimando e a parte de trás da minha jaqueta estava pegando fogo. Eu atirei e cambaleei de pé. A igreja agora tinha desabado sobre si mesma. Havia pedaços de madeira e telhado em chamas por todo o gramado e estacionamento. Mas entre eles havia movimento. Um corpo, tremendo, arrastando-se para a frente, tentando sobreviver. Peguei um pedaço de madeira que voou da igreja e me aproximei do corpo. Estava gravemente queimado, mas eu podia dizer que era o Mal. Ele olhou para mim e disse que ainda estaria aqui. Não importava o que eu fizesse. Levantei o pedaço de madeira afiado e quebrado. No momento em que estava prestes a golpear o peito e o coração de Mal, um tiro atravessou meu ombro e me fez girar para longe dele. Um segundo tiro explodiu no meu peito. Eu sabia que tinha sido baleado por causa dos estrondos altos, mas não sabia quem tinha me atirado até atingir o chão. Havia 2 policiais, armas em punho, se aproximando rapidamente de mim. Tentei gritar para eles que estava tudo bem. Estávamos seguros. Eu tinha impedido os bandidos, mas eles achavam que eu era o bandido. Acho que não posso culpá-los. Parecia bem ruim na época. Os tiros eram dolorosos e minha visão ficava turva e alucinatória. Ao começar a desmaiar, virei para olhar o corpo de Mal ao meu lado. Mas não era Mal. Era algum viciado em metanfetamina agora. Ele estava queimado. Eu não estava mais no gramado da igreja. Eu estava no meio de uma rua suja no centro da cidade. E havia um prédio pequeno em chamas com um rugido infernal de fogo na esquina. Então minha consciência se afastou. Quando acordei, estava aqui, sendo psicanalizado por jalecos brancos. Eles continuam dizendo que eu matei esses animais, os cães e gatos. Que eu matei essas pessoas sem teto e as ancorou no fundo da pedreira. Mas isso é insano. Foi o Mal. Ele fez tudo isso. Agora estão me dizendo que eu não estava em uma igreja. Eu estava em um abrigo para sem-teto que tinha uma cozinha comunitária embaixo. Eu coloquei fogo, matando 45 pessoas. Uma das quais eu tentei esfaquear no peito no meio da rua. Mas isso também está errado. Eu salvei todos. Eu salvei a cidade. O mundo. Se os Oroks tivessem saído, todos nós seríamos como eles agora. Como o Mal. Mas graças a mim, eu parei tudo. Eu salvei o planeta. E o que eu consegui com isso? Ser trancado em uma porra de cela acolchoada com uma camisa de força e acusado de dezenas de assassinatos. Eles continuam dizendo que o Mal nem é real, que eu o inventei, que nunca morei ao lado de uma família chamada Grace, que foram meus pais que foram mortos em uma invasão de drogados que deu errado 5 anos atrás. Mas eu sei a verdade. Eu salvei o mundo e eu faria de novo.